conjugal. Gênesis 2, 18 a 23. A complementaridade conjugal, Gênesis 2, 18 a 23. Então declarou Yahvé, o Senhor: não é bom que o ser humano viva sem a companhia de um semelhante. Farei para ele alguém que o ajude e a ele corresponda. Sendo assim, o Senhor modelou do solo todos os animais selvagens e todas as aves do céu. E em seguida os trouxe à presença do homem para ver como este os chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse precisamente seria seu nome. E desse modo o homem nomeou a todos os animais, os rebanhos domésticos, as aves do céu e a todas as feras. Entretanto, não se encontrou para o próprio ser humano alguém que com ele cooperasse e a ele correspondesse intimamente. Então, Yahvé Deus fez Adão cair em profundo sono. Enquanto este dormia, retirou-lhe parte de um dos lados do corpo e uma costela, e fechou o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus modelou uma mulher e a conduziu até ele. Então exclamou Adão: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porquanto do homem foi extraída. Então nós temos aqui um texto que fala da complementariedade conjugal, um texto muito importante. Não só agora, vivemos épocas em que o casamento é deturpado, mas ele sempre foi, desde a queda, né? Ele sempre foi deturpado. O pecado entrando no mundo, entrando no homem, o homem sempre procurou deturpar tudo aquilo que Deus ele criou, tudo aquilo que é santo. E desde Gênesis o casamento vem sido atacado pela pecaminosidade que há no homem. E infelizmente há muitas filosofias a respeito do casamento que não se enquadram com a palavra de Deus. Essa questão da complementariedade é muito importante, porque hoje em dia nós temos aí o feminismo em alta, sempre existiu, mas hoje está em alta, que procura se rebelar contra a feminilidade bíblica. Nós temos o machismo também, que também é uma rebeldia contra a masculinidade bíblica. E infelizmente, muitas das vezes encontramos resquícios de machismo dentro da igreja, entre cristãos. Principalmente homens que leem a palavra, eu sou líder, eu mando, e não é isso. Porque a Bíblia, vocês lembram que Jesus Cristo, ele ressignificou a palavra liderança? Alguém lembra o que Jesus Cristo disse que era servir? Pode falar, outro, quem falou? Ser servo. Ser líder é ser servo. Então, o homem líder do lar, ele vai servir a esposa, ele não vai mandar a esposa, nem nos filhos, nem em casa, ele vai servir, porque o líder é servo. Mas nós temos essa concepção que muitos trazem errado para dentro do lar, como crentes. Eu sou líder, eu mando em tudo, eu decido tudo. Não, a Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina que quem decide as coisas em casa é o marido e a esposa em conjunto. E a liderança do marido é servi-la.
servir a família. No verso 18, nos é informado que não era bom o ser humano viver sozinho. E na sua Bíblia pode estar lá homem. Tem algumas traduções está homem. Não é bom que o homem viva sozinho? Esse homem que está lá não quer dizer Adão. O homem Adão quer dizer homem, humanidade, genérico, ser humano. E é claro que nesse momento, só existia um ser humano, Adão, alguém do sexo masculino, e nós poderíamos concluir que não seria bom para um ser humano do sexo masculino viver sozinho. Mas eu gostei aqui de como foi colocado nessa tradução, na King James atualizada. Não é bom que um ser humano, porque a palavra hebraica ali é Adão, de Adão, é a palavra hebraica, é Adão. E Adão no hebraico significa homem no sentido genérico, ou seja, a humanidade, ou os seres humanos. Por isso que Adão é chamado o pai da humanidade, e Eva também. Então, muitas vezes, quando lemos a palavra homem em algumas traduções, imaginamos alguém do gênero masculino por existir somente Adão naquele momento. Mas a palavra Adão significa ser humano, humanidade, não significa homem, não significa gênero naquele caso ali. Até porque a palavra Adão, lá naquele texto no hebraico, está acompanhada de um artigo definido, significando o homem, o ser humano, no sentido de o ser humano, Então não importando o gênero. Ou seja, não é bom que nenhum ser humano viva sozinho, seja homem ou seja mulher. Porque daí muitas vezes vem aquela questão, a Bíblia mostra que não é bom que o homem viva sozinho, mas a mulher pode. A mulher é boa, não. Se Deus tivesse criado primeiro a Eva, a palavra continuaria a mesma, Não é bom que o ser humano, que a humanidade, que os seres humanos, ou o ser humano viva sozinho, seja homem ou seja mulher. Interessante observar que a única questão que não era boa, ou seja, que ainda estava imperfeita na criação antes da queda, era o ser humano viver sozinho. Porque até aqui não tínhamos a queda. Aqui não aconteceu ainda a queda. O pecado não entrou no mundo aqui ainda. Nós vemos aqui o capítulo 2, O pecado veio no capítulo 3. Então até aquele momento ali não existia pecado. E se vocês lerem o texto bíblico, você percebe, Deus fez dia e noite, Deus fez isso, e sempre dizia isso era bom, isso era bom. Mas nesse texto, antes do pecado, Deus diz que não era bom uma coisa, que o ser humano vivesse sozinho, isolado, em solidão, afastado. Por isso que nós precisamos orar por pessoas, principalmente crentes, que não gostam muito de comunhão, gostam de viver afastado, longe, não gostam dessa interação, que é um problema de coração. Precisamos orar e ajudar essas pessoas, porque não é bom que o homem, que o ser humano viva assim sozinho, dessa forma. Então, provavelmente, provavelmente, porque o homem não seria capaz, o homem no sentido genérico, não seria capaz de cumprir com a missão que Deus havia lhe dado sozinho. E também o homem Adão agora mesmo, não só Adão como hebraico, mas Adão, o homem Adão, sexo masculino. O homem precisava de alguém que pudesse lhe ajudar nessa missão. Isso é muito interessante, porque aqui em Gênesis coloca por terra toda a filosofia machista e toda a filosofia feminista, e até pensamentos errados que há entre cristãos, porque Deus ele não fez a esposa a escrava do homem. Quando Deus criou a esposa, ela tem a
dignidade e honra do homem, ela está igual, no mesmo nível, não existe diferença nenhuma, né? Se na sua casa há diferença lá, há pecado, há erro, há problema. Não existe isso para Deus. Deus não vê diferença de dignidade e honra entre homem e mulher. Eles são dignos no mesmo nível para Deus. E Eva, a mulher, foi feita para que ela ajudasse Adão a cumprir com a missão de Deus, que era a missão de dominar o mundo, ou seja, de cuidar do jardim, de encher o mundo e dominar o mundo. O homem sozinho não conseguiria fazer isso. O homem sozinho não conseguiria cumprir a missão de Deus. Então olha como as coisas são pela palavra de Deus. A mulher, ela ajuda o homem a cumprir com a missão do Senhor Deus. Então o Senhor criou uma mulher. Deus, ele não criou outro homem para socorrer Adão, né? Ele não criou outro homem para socorrer Adão. Deus criou uma mulher para ajudar Adão, para socorrer Adão. Eu estou falando essa palavra socorrer Adão, vocês vão ver mais adiante. Quando nós lemos ali, dependendo da tradução, está uma auxiliadora, né? E na nossa cultura, pelo menos, não sei em outras culturas, mas quando se fala em auxiliar numa empresa, é alguém lá auxiliar. É alguém que não chegou no meu nível ainda. Não é assim lá numa empresa? Geralmente é os cargos. Auxiliador, ele só me auxilia. Ele auxilia em algo que eu posso fazer sozinho, mas um auxílio vai me ajudar, com o tempo, com o prazo. Então nós vamos ver mais adiante que a palavra no hebraico, esse auxiliar é muito mais como socorro. É muito mais como, se não tivesse a mulher, eu não conseguiria cumprir com a missão que Deus me deu. Se não existisse essa auxiliadora que me socorresse. Isso me complementa. E isso mostra que eu não sou a bolacha da vez, o gás da coca, como muitos homens se acham. E cristãos, infelizmente, se acham. Tenho ouvido cristãos lá em casa, quem decide tudo é eu. E não é isso que a Bíblia ensina, quem decide é os dois. É os dois que decidem juntos. O que a Bíblia ensina é que o homem tem que dar a cara para bater, ele é que vai sofrer com as consequências, mas a decisão é dos dois, em tudo. Então o ser humano sozinho não pode cumprir a missão de Deus, porque Deus, ele fez uma mulher para Adão, ele não fez um homem para Adão, ele não fez José, Antônio, assim por diante para Adão, ele fez Eva para Adão. Deus não fez duas mulheres, Deus fez um homem e uma mulher. Então, para cumprir a missão que Deus entrega ao homem, ele precisa da complementaridade de uma esposa. Deus não fez simplesmente uma mulher qualquer para ele, mas uma esposa, uma mulher que fosse esposa para ele. Então, um ser humano sozinho não pode cumprir a missão de Deus. Um homem não pode cumprir a missão de Deus com uma árvore. Um homem não pode cumprir a missão de Deus com um animal. E hoje a moda é os pais de pet. Os pais de pet. São aqueles homens incapazes de criar filhos, né? Eles têm condições porque Deus deu, mas não querem. Um animal é mais fácil. Veja o verso 20 novamente. E desse modo, o homem nomeou a todos os animais, os rebanhos domésticos, as aves do céu e a todas as feras. O homem Adão, aqui, ele nomeou todos os animais domésticos. Entretanto, não se encontrou para o próprio ser humano alguém que com ele cooperasse e a ele correspondesse intimamente.
plantas, algo que complementasse o homem, que cooperasse com o homem. A Bíblia está dizendo isso. Então nós não podemos inverter isso. Principalmente nós como crentes, não podemos inverter essa questão. Deus fez a mulher. A mulher é aquela parte que complementa o homem, criada para cooperar na missão, e a única que se encaixa com o homem de maneira íntima, tanto espiritual, social e fisicamente. Uma árvore ou um animal não pode se encaixar com o homem espiritualmente, socialmente e fisicamente. Somente um homem e uma mulher é que podem gerar filhos naturalmente. Somente. Não existe outra forma. Então, agora algo interessante a se observar é a palavra hebraica ezer, que eu falei antes. Essa palavra significa ajuda, auxílio, assistência, socorro. É a palavra que está lá, em algumas Bíblias está como auxiliadora, não sei se tem algum nome em outra Bíblia, outra tradução aí. Pode olhar lá, por favor, na sua? Deixa eu ver aqui nessa outra aqui. Não achei aqui. Ajudadora. Essas palavras, auxiliadora, ajudadora, para nós, não dão a conotação de alguém que só vai me ajudar, só vai me auxiliar num serviço que eu posso fazer sozinho, mas essa pessoa vai me ajudar a fazer mais rápido, ter um prazo menor. Eu não preciso dessa pessoa, eu consigo fazer sem essa pessoa, mas essa pessoa vai me dar uma mão só. Não tem essa conotação na nossa sociedade, assim, na nossa cultura? Mas no hebraico não quer dizer isso. No hebraico, ezer quer dizer alguém que vai me ajudar a fazer um serviço que, se eu não tiver o serviço daquela pessoa, eu não consigo fazer, eu não consigo cumprir. Esse é o significado. Isso é muito interessante. É uma ajuda, um socorro, é um auxílio necessário para que algo seja feito. É uma necessidade, ou seja, sem tal ajuda a tarefa não poderá ser cumprida. Lembre-se que a mulher tem a mesma importância do homem, e ela é diferente apenas porque há a necessidade de complementar o que falta no homem. A mulher é diferente fisicamente, a mulher também é diferente em sua personalidade. Mais adiante nós vamos ver que o homem, ele é aquele, ele age mais de forma interdependente, ele é mais na questão de enviar. Eu falo enviar em contraponto com a mulher, que é mais de receber, e ela é mais dependente, e os dois podem pecar com essas características que Deus tem dado para os dois. Então a mulher tem diferenças fisicamente, em algumas características de personalidade, de agir, porque Deus fez assim. E por que Deus fez assim? Porque se Deus não tivesse feito dessa forma, Deus ia ter que fazer um Adão híbrido. Ele ia ter que fazer um Adão com útero. E ia ter que fazer um Adão que nele mesmo gerasse uma criança. Ele ia ter que fazer um Adão que fosse forte e fraco, um Adão que fosse dependente e interdependente, ou seja, ele ia ter que fazer um Adão homem e mulher, que é o que esse mundo louco, e totalmente perdido, aos avessos, tenta fazer com os seres humanos. Então Deus ia ter que fazer um Adão, parte homem, parte mulher, e talvez até parte animal e parte planta, E Deus ia ter que fazer uma junção entre o masculino e o feminino em Adão, em uma pessoa só.
Então, é por isso Deus fez o homem assim e não está completo para cumprir com a minha missão do mundo. Não está completo, então eu vou fazer uma mulher assim. Agora os dois podem cumprir a missão. Agora os dois estão completos. Por isso que não existe essa diferença. Não existe esse grau de nível de importância. Não existe eu mando e você obedece. Não existe isso. Existem vários exemplos na Bíblia que podem nos ajudar com respeito a essa palavra exército, que é uma ajuda de alguém para que uma tarefa fosse concluída e que, se não houvesse tal ajuda, tal tarefa não poderia ser concluída. Então vamos ver o exemplo em 1 Samuel 7,12. Abra lá, por favor. 1 Samuel 7,12. Então Samuel mandou que uma pedra fosse erguida entre Mispa e Sem, e deu-lhe o nome de Even-Haezer, ou seja, Ebenezer. Nós chamamos, é traduzido como Ebenezer, tá? A nossa tradução é Even-Haezer, que significa rocha ou pedra do socorro, querendo dizer, né, Samuel quis dizer: até aqui o Senhor Deus nos ajudou. Vocês lembram da palavra que eu falei anteriormente? Ezer? Está aqui ela. Even-Ha-Ezer. Even é pedra, Ha é artigo definido. E Ezer é socorro. Então nós temos pedra de o socorro, pedra do socorro, rocha do socorro. No Novo Testamento nós temos Cristo, né, como a rocha, né? Então, nesse contexto do versículo, nós encontramos Samuel chamando o povo ao arrependimento. Se você lê antes o contexto do versículo aqui, Samuel ele chama o povo ao arrependimento, e logo após haver arrependimento, os israelitas eles batalham com os filisteus e há vitória nessa batalha. Aqui tem outro princípio que eu não vou pregar agora. Enquanto não houver arrependimento, não há vitória. Você continuará derrotado na sua vida espiritual. MacArthur comenta da seguinte forma, abre aspas: esta expressão, que expressão até aqui nos ajudou o Senhor, o Ebenezer, o Even-Haezer, essa expressão indica que o Senhor era o responsável por haver conduzido Israel até esse ponto. Ele era o soberano de Israel em tempos de fidelidade e de rebeldia. Era Deus que lutava nas batalhas e concedia as bênçãos, fecha aspas, ou as vitórias. Então essa palavra Ezer está num contexto em que, se não houvesse o auxílio de Deus, a ajuda de Deus, o povo de Israel não poderia ter se arrependido e nem ter vencido os filisteus. A mulher é Ezer para o homem. Então este é um caso de ajuda da parte de Deus para que uma batalha fosse vencida. Existem outros casos, muitos casos da palavra Ezer no Antigo Testamento, e todos esses casos quer dizer que, se não tivesse ajuda de algo, alguém não poderia cumprir com alguma coisa. Por exemplo, o nome Aiezer é o nome de uma pessoa. Essa pessoa, esse homem, ele foi alguém que ajudou Moisés. Ele ajudou Moisés. Teve outro homem chamado Aiezer, que foi um guerreiro dos nobres guerreiros de Davi, que ajudava Davi nas suas batalhas. O nome Gezer, que está em Números 26:49, significa Ezer, ajuda, o socorro. E G ali, o J e mais alguma outra palavra que eu não lembro agora, é sem, não tem, sem ajuda, não tendo ajuda, é o nome Gezer. Oséias 13:9, a palavra Ezer tem o significado de ajuda militar divina. Eis que foste destruído, ó Israel, quem poderá vir em teu socorro? Quem te ajudará? Esse te ajudará aqui é Ezer. E no contexto significa uma profecia para o futuro,
uma ajuda divina, uma ajuda militar de Deus para que Israel fosse reerguida. Ou seja, a mulher foi criada na mesma importância do homem, porque ambos foram criados à imagem e semelhança de Deus. E sem a mulher o homem não conseguiria cumprir com sua missão. Ela é a provisão de Deus para nos ajudar a cumprir com a tarefa que nos foi dada. A mulher é uma assistência divina para o homem. Quero escrever o seguinte: estes versículos sugerem fortemente que, embora os sexos sejam iguais em termos de dignidade e valor, também são complementares. Portanto, ajudar alguém significa preencher com suas forças aquilo que falta no outro. Porque quando Deus fez o homem, Ele fez nós com algumas características que faltam para nós cumprirmos a missão dele. E essas características que faltam em nós homens estão na mulher. É uma complementaridade. No Novo Testamento, a interação de Jesus com as mulheres, lembra? A interação de Jesus com as mulheres sempre foi positiva, totalmente positiva. Geralmente as mulheres entenderam a mensagem de Jesus antes que os homens, no Novo Testamento. Jesus, ele dá permissão para que as mulheres deixassem seus afazeres domésticos e se assentassem junto com os homens para aprenderem. A gente vê isso no Novo Testamento. E hoje nós temos homens, não, tu vai fazer as coisas de casa e eu faço as coisas da rua. E Jesus diz, não, vocês podem vir, sentar junto com os homens, vocês vão aprender com eles. Leia lá o Novo Testamento, está lá. Existia um grupo de mulheres que Jesus permitiu que elas não ficassem em casa. Era um grupo de mulheres que acompanhavam Jesus nas suas andanças com os apóstolos. Sabe o que elas faziam? Provavelmente oravam por eles, mas elas também, a Bíblia ensina que elas sustentavam o ministério de Jesus. Sabe o que isso quer dizer? Elas davam de comer para Jesus e para os apóstolos. Elas sustentavam as viagens de Jesus e dos apóstolos. E elas acompanhavam, não junto com eles, longe deles. Mas era um grupo de mulheres que tinham condições, provavelmente tinham maridos que tinham condições, e elas faziam isso. E Jesus permitia. Jesus não disse assim, para aí todo mundo, volta todo mundo para casa e vai lavar a louça. Ele não disse isso para elas. Vai continuar. Então, Jesus dá a permissão para que elas se assentassem junto com os homens e aprendessem com os homens. Algumas o seguiam em seu ministério, sustentavam financeiramente seu ministério. A esposa de Keller disse certa vez que descobri aqui que minha missão no casamento, minha submissão no casamento, porque a Bíblia fala daquela submissão, né? É um presente que ofereço e não um dever que me é imposto. Porque infelizmente há maridos dos crentes, eu conheço, que impõem submissão à sua mulher. Isso é feio, pecaminoso, ridículo e deve ser exortado. Não se impõe. A esposa de Tim Keller, disse isso. Descobri aqui que a minha submissão no casamento é um presente que eu ofereço e não um dever que me é imposto sobre mim. E olha que existem maridos crentes que querem impor submissão às suas esposas. Isso não se impõe, isso se conquista, isso se ensina de maneira amorosa e como um sacrifício agradável a Deus. E para eu conseguir isso, eu não posso ser um marido mole, não com a minha esposa. Tem maridos que pensam assim, eu não vou ser mole, vou ser duro com a minha esposa. Não. Tem maridos que são mole com eles mesmos, com o caráter deles mesmos, eles não têm bom caráter. Não gostam de trabalhar, não gostam de estudar. Tem maridos que não gostam de fazer as coisas em casa, não gostam de ajudar em casa, não gostam de cuidar dos filhos e ensinar os filhos. Então assim, primeiro arrume a situação. O homem deve arrumar a situação consigo mesmo, com as características que Deus deu para ele ser um homem de verdade.
Másculo não quer dizer forte. Másculo quer dizer, masculinidade quer dizer que eu vou agir com as características que Deus me deu, que eu vou cumprir com as minhas obrigações sem ter vergonha do mundo, que tanto me oprime e oprime os homens cristãos, para que eles sejam moldados conforme o mundo. Nós precisamos ser moldados conforme Deus. Do mesmo modo que Deus Filho se sujeitou a Deus Pai, não violando a dignidade e a divindade do Filho, e mais tarde o Pai o exaltou sobre tudo e todos, assim também no relacionamento conjugal, a submissão da esposa não viola sua dignidade e nem sua posição de autoridade dada por Deus. Agir assim é uma honra e demonstração de força e não de fraqueza, como ensina muitas vezes o ser humano, a sociedade perdida. E também para um homem ajudar sua esposa não tira dele sua dignidade, sua autoridade. Ele continua sendo um homem de Deus. Irmãos, nós precisamos, como crentes, ser homens e mulheres que agradem a Deus e não a sociedade ao nosso redor. Que nós precisamos ser homens e mulheres que sejam constrangidos pela palavra de Deus, não constrangidos pelo que a sociedade nos ensina. E a posição de liderança do homem? Lembra que eu comentei no início? Pastor, mas a Bíblia ensina que o homem deve ser líder. Verdade. E a Bíblia ensina que Jesus Cristo ensinou que o líder serve. E agora? Muitos homens pensam que liderar é mandar, é decidir as coisas em casa. Muito pelo contrário, as decisões da casa devem ser tomadas em conjunto pelo casal. Não pode ser algo unilateral. Jesus ensinou sobre o que é ser um líder. E em seu ensinamento ele quebrou todos os paradigmas e argumentos da sociedade perdida, porque para Deus ser líder é servir. Ou seja, um homem que é chamado para ser líder de seu lar, é chamado para servir do seu lar. Na verdade, o servir serve para os dois. Então os dois devem agir em serviço, um ao outro. O marido, ele serve com aquilo que Deus tem dado para o homem fazer no lar, e a esposa serve para aquilo que Deus tem dado para a esposa fazer no lar. E desse modo, Deus tem suprido homens e mulheres com aptidões diferentes, onde um complementa o outro naquilo que ele não consegue fazer. Homens não podem dar à luz e nem nutrir naturalmente os filhos, já as mulheres podem fazer isso. Homens e mulheres, homens, eles têm mais capacidade de segurança. A Rafa vai estar lá em São Paulo, e ela foi dar ir num museu lá, com outros irmãos, e eu perguntei, tem um homem junto? Por quê? Sua esposa sai de carro, sozinha. Ela vai chegar em casa e vai reclamar que algum homem foi covarde, né? É bem assim. Sai com a tua esposa junto para ver se algum homem... Ele faz no máximo assim. Mas uma mulher sozinha, ele faz assim e fala ainda. Se tiver um outro homem junto, ele só faz assim, ou nada. Tem outro homem junto. Deus deu isso. Essa aptidão para o homem, que a mulher precisa. E o homem não pode gerar, e a mulher pode. Agora, homens e mulheres administram as coisas de formas diferentes. E estudos têm mostrado que em alguns casos é melhor o estilo de administração dos homens, já em outros casos das mulheres, dependendo da área em que vai agir, atuar. Então veja que interessante, algumas aptidões concedidas por Deus para homens e mulheres. Os homens, eles são direcionados para a independência, eles olham para fora e agem para enviar. Nesse caso aqui eu coloquei o enviar em contraponto com a mulher que prefere receber. Mas esta característica pode se tornar um ídolo na vida do homem e consequentemente um pecado, se transformando em individualismo, ou aquilo que chama do individualismo do macho dominante,
que é conhecido por hipermasculinidade. Irmãos, individualismo do macho dominante ou hipermasculinidade é pecado. Mas existe a outra ponta dessa característica de independência do homem, que é se rebelar e rejeitar o seu chamado, rejeitando o seu chamado para a masculinidade. Existem as duas pontas. Uma é: eu vou rejeitar o meu chamado por Deus e vou rejeitar então o meu chamado para a masculinidade. Ou a outra ponta, que é a hipermasculinidade, o macho dominante. São dois extremos pecaminosos. Já as mulheres se encaminham para a interdependência. Elas agem para receber, elas trabalham voltadas para seu interior, elas cuidam dos outros. Mas se isso se tornar um ídolo, elas pecam com dependência doentia, por causa do apego fora do equilíbrio, que é chamado da hiperfeminilidade. É um extremo de dominância, elas querem dominar, ter tudo perto. Ou elas podem ir para o outro extremo, que é rejeitar o seu chamado, e então elas vão rejeitar a sua feminilidade. E muitos conflitos são gerados quando cônjuges não entendem essas características dadas por Deus, ou quando os cônjuges idolatram tais características. O marido pode enxergar de forma errada a interdependência da esposa como uma simples dependência. Ele pode ver aquilo de forma errada, né? E não atender às suas expectativas, não suprir suas necessidades. E a esposa pode enxergar de forma errada também a independência do esposo como puro ego. Por isso os cônjuges precisam entender que essas características são dons de Deus para os dois cumprirem sua missão como família e não idolatrarem tais características e nem maximizarem elas. Um lado pela hiperfeminilidade e o outro lado pela hipermasculinidade. Então, os cônjuges que fazem, que não entendem isso, acabam trazendo problemas para o casamento. E acabam excluindo, né? É uma exclusão do outro por ser diferente. E isso nós enxergamos na sociedade hoje em dia, né? Um excluindo o outro pela diferença que há entre um e o outro. Mas homens e mulheres são diferentes exatamente porque Deus os criou assim, para que juntos consigam dominar o mundo e glorificar a Deus. Então, sim, eles são diferentes porque Deus criou assim. Eles não, o ser humano não é um tipo só, um híbrido entre homem e mulher, entre feminino e masculino. Existe o masculino e existe o feminino, e os dois juntos cumprem com o chamado de Deus. Então, por esse motivo, cônjuges devem acolher um ao outro, para que se complementem e sejam uma só carne. Então, irmãos, para um cristão, o padrão para a vida familiar, para a vida conjugal, é a palavra de Deus. Não é a seguinte frase, que às vezes crentes falam: na minha família as coisas funcionam assim. Não. Se as coisas sempre funcionaram diferente do que a Bíblia ensina, e você agora é um filho de Deus, então você deve mudar seu comportamento pela mudança da mente de pensar da vida conjugal, pela Bíblia, principalmente no que se refere ao comportamento masculino e feminino, conforme a Bíblia, conforme a palavra de Deus nos ensina. Amém?